Tudo bem com vocês? Como estamos? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo jóia, Vilma. A gente vai conversar hoje sobre direito constitucional, né? Vocês já receberam alguns materiais aí pela Tamires no grupo. Surgiu alguma dúvida com relação a esses materiais, gente? Comigo não, graças a Deus não. Tá dando para entender aí direitinho? Ok, tá sim. Então Obrigada. tá. A gente vai começar a nossa conversa hoje. Qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha aí que a gente vai discutindo, a gente vai conversando, tudo bem? Então a gente vai falar sobre direito constitucional, né? O que seria direito constitucional? A gente está muito acostumado a ouvir falar sobre direito penal, sobre direito de família, né? São esses que a gente escuta mais no nosso dia a dia. E a gente tem muitos outros ramos do direito, dentre eles o direito constitucional. A gente escuta falar da nossa Constituição, mas nem sempre a gente sabe que tem um ramo de direito voltado para o estudo dessa Constituição, né? O direito constitucional, ele analisa todas essas normas que a Constituição traz e faz comparativos também com as outras constituições. Então, é um ramo do direito que está sempre em movimento, assim como as leis estão em movimento, e ele analisa também o cumprimento dessas normas, tá? A defesa dessas normas constitucionais, né? Vocês vão ver aí que eu coloquei no material que a gente vai mandar para vocês as principais responsabilidades da Constituição, tá? A primeira, responsável pela organização do Estado. O que isso quer dizer? Lá na Constituição vai estar escrito de como o Estado deve ser organizado, né? A gente vê muito nos jornais discussões sobre essa não é função do Supremo, essa não é a função de um deputado. Então, na Constituição, vai estar escrito bonitinho a função de cada um deles. Né? Então, essa organização do Estado, ela está escrita na nossa Constituição, tá bom? Ela é responsável pelo estabelecimento de direitos e garantias às pessoas. A gente tem, principalmente no artigo 5º da Constituição, todas as nossas garantias fundamentais. São direitos que a gente tem enquanto indivíduo. Ela tem que trazer esse direito e também trazer as formas de proteger esses direitos. Né? Mais recentemente, nesses últimos anos, que a gente vem escutando termos como fulano está rasgando a Constituição. Né? Então, a gente está falando praticamente dessas garantias que a gente vê no dia a dia, na nossa rotina diária, não só na questão política, mas a gente vê todos os dias algum direito constitucional da gente sendo, vamos falar assim, burlado. A gente vê isso na nossa rotina. Até o final dessa aula, vocês vão entender a amplitude que essa situação de direito constitucional, tá? E a importância da nossa Constituição, tá? E ela é responsável pela limitação do exercício do poder estatal. O que é isso? O Estado tem o poder, ele precisa ter o poder. É um poder que nós, enquanto povo, damos para o Estado. Ele precisa ter esse poder para que nós possamos ser governados, para que eles possam nos fornecer as necessidades individuais e também aquelas necessidades para toda a comunidade. Ele precisa ter esse poder, mas o poder do Estado tem que ser limitado. Ou então nós votamos a ditadura. O poder do Estado tem que respeitar os nossos direitos individuais. Tá? Então, existem limitações ao poder do Estado. Né? Quando a gente fala que nós temos no nosso presidente o maior representante da nação, ele não pode fazer nada sem que tenha um legítimo processo ali dentro, que haja votação, né? Tem toda uma limitação. Não é uma pessoa que vai definir a vida de uma nação. Então, a Constituição tem que trazer isso.
tá? Ela tem que trazer todos os nossos direitos, os nossos deveres e as nossas limitações e as limitações do Estado. A gente precisa ter isso para a gente não cair em desordem, né? Faz parte de uma organização, de um Estado, ter também direitos e deveres, tá bom? Qual que é o contexto histórico? Quando surge, né, a nossa Constituição? Na última aula a gente começou falando um pouquinho sobre isso. Eu até falei que não ia entrar tão profundamente nessa situação porque a gente ia falar essa semana. A nossa Constituição vem de um final de ditadura militar. Né? Alguns de vocês vão lembrar desse momento histórico, muitos com muita tristeza. Às vezes a gente conhece pessoas que chegaram a perder pessoas nessa situação, que chegaram a ter a limitação dos seus direitos de liberdade e de vários direitos que hoje a gente luta tanto para manter. Então, a nossa Constituição surge após a ditadura militar, num momento que o povo gritava por alguma coisa, sabe? Cada cidadão queria que alguma coisa mudasse, principalmente aqueles que foram muito afetados pela ditadura. Então, a gente chega em 1988, numa situação crítica, que o cidadão não sabe mais quais são seus direitos e ele queria ter novamente esses direitos. Tanto que, para que nossa Constituição fosse escrita, os cidadãos foram muito ouvidos. Por isso ela recebeu, né, ela ficou conhecida como Constituição Cidadã. O povo foi muito ouvido para que ela fosse escrita. Né? Então, todo esse clamor, né, que veio em 88, no pós-ditadura militar, né, de um povo que estava sofrido por determinadas situações, de um povo que não vislumbrava os seus direitos, né, às vezes nem imaginava que tinham determinados direitos. Então, vem daquele rombo do nosso Estado, que ela vem para ser um acalanto. A gente lendo a Constituição, vocês vão ter em PDF a Constituição. Ela é, vamos dizer, entre aspas, pequena, comparada a vários outros ramos do direito, ao Código de Direito Penal, a CLT. A CLT é enorme, grossa. Aí a gente pega a Constituição e ela é fininha. Aqui, ó. Olha a minha Constituição, gente. Olha aqui. É um caderninho de bolso. Sabe? E aí a gente pensa assim, nossa, mas é um caderninho que tem tanta informação e que baseia todas as nossas outras leis. Todas as nossas leis. Deu um microfone aí. Vilma, tem como ligar o seu microfone? Aí, ótimo. Então, tudo que a gente faz com relação aos nossos direitos, todas as outras leis que vieram antes ou depois da Constituição Federal, não importa. Todas têm que ser pautadas na Constituição Federal. A Constituição Federal é a maior lei que nós temos no nosso país. Nenhuma lei se sobrepõe à Constituição Federal. E a gente tem que ter isso na nossa cabeça, porque existem conflitos de normas, sabe? Na hora que a gente vai decidir alguma coisa juridicamente. Né? Por exemplo, quando a gente está discutindo, vamos falar algum tema polêmico, eutanásia. Tá, eutanásia. Por que é tão discutido e de forma tão calorosa a eutanásia no nosso país? Que não é permitida, tá? É ilegal no nosso país. Justamente porque na Constituição está previsto o nosso direito à vida. E você não pode abrir mão do seu direito à vida. Então, quando se discute eutanásia, está discutindo uma cláusula pétrea. É uma cláusula da Constituição que não pode ser mudada. Por isso é tão difícil se discutir sobre eutanásia, se discutir sobre aborto, justamente porque tem essa proteção da vida na nossa Constituição. Tá? Então, algumas leis foram sendo criadas
dentro dessas discussões, e aí foram analisadas outras garantias também da nossa Constituição Federal, por exemplo, o aborto de feto anencéfalo, né? Que é aquela criança que não tem o cérebro e ele vai nascer, vai respirar e naquele momento já vai morrer, assim que nasce, né? São segundos de vida. O aborto é resultante, o feto resultante de estupro. Sim. Então aí a pessoa pergunta assim: uai, Ana Paula, mas você disse que tem o direito à vida. Sim, nós temos o direito à vida. E aí entra. Vilma, desliga seu microfone, por favor. Eu não estou achando. Ia falando o nome perfeito. Isso. Aí o que acontece? Aí vão ser outros direitos entrando aí, tá? Tem o direito à vida, tem o direito à dignidade da pessoa humana, né? Tem aquele direito à integridade do nosso corpo. São vários direitos que entram em choque. Nenhum direito é maior que o outro, gente. Nenhum, tá? Nenhum direito é maior que o outro. Mas aí tem que se fazer análise da situação. Por exemplo, a oportunidade de uma mulher que foi estuprada e engravidou, ela pode escolher em fazer o aborto ou não, tá? É polêmico? É. Né? Entra questão de moralidade, questão de religiosidade, né? Entram todas essas questões, porque, como eu já comentei com vocês, cada um de nós teve uma criação, né? Então, o que o Estado faz nessa situação? Como tem o princípio da dignidade da pessoa humana, o Estado estabeleceu que a pessoa vai ter essa opção. Então, ela vai optar de acordo com a moralidade dela, de acordo com as crenças dela e de acordo com a situação que ela passou. Né? Porque ninguém sabe o que ela está passando naquele momento. Após a violência que ela sofreu, né, ela ter que optar por continuar a gravidez. Existem mulheres que continuam a gravidez e fica com o filho. Existem mulheres que continuam a gravidez e passam esse filho para adoção. E existem mulheres que optam pelo aborto. Então, vão haver conflitos, sempre na Constituição vão haver conflitos. Hoje a gente vê um grande conflito, que é um grande debate atual, que é até que ponto chega a liberdade de expressão de alguém. Porque hoje, com a internet, tudo é desculpa para a liberdade de expressão. E a gente tem que entender que não é qualquer coisa que é liberdade de expressão. A gente não pode sair falando o que dá na telha. Isso não é liberdade de expressão. Então, a gente sempre vai lidar com situações de choques de direitos. Isso vai existir. E a gente sempre vai estar discutindo sobre isso. Isso não vai acabar. Esses choques vão continuar, vão surgir novas situações e todas essas situações que surgirem, a gente vai ter que parar para pensar, para ver o que está tendo mais valor naquela situação em si. Tudo bem? Tranquilo? A Eliane, eu sei que ela está na rua, ela não pode responder. Mas Vilma, né, o Valério também podem ficar à vontade, tá? Os fundamentos da República. Nós temos fundamentos, tá? Em direito, vocês vão escutar fundamentos sempre. Em qualquer ramo do direito, a gente sempre vai ter fundamentos. Que é o quê? É a base para a gente tirar qualquer lei, para a gente construir aquela lei que a gente está trabalhando. Tá? E a República Federativa do Brasil, né, o nosso país, o nosso estado, ele tem esses fundamentos. Vocês vão receber até maneiras de decorar esses fundamentos muito legais, vocês vão receber o videozinho, mas tá aí. A gente usa o mnemônio Socidiva Plu, né? São as primeiras sílabas de cada um deles. Socidiva Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Essa base da República, a gente vai ver ela sendo discutida em toda a Constituição. Né? Quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, era essa situação que a gente estava falando agora, né? Com relação às escolhas que a gente tem que fazer dentro dos nossos direitos. Quando a gente fala de valores sociais do trabalho, são garantias trabalhistas que vieram com a Constituição de 1988. Várias garantias que a gente não tinha
e que nos tratados internacionais, né, lá na ONU, que a gente viu semana passada, já tinha previsão para essas garantias trabalhistas e o nosso país ainda não tinha recepcionado até esse momento na nossa Constituição. Então, a Constituição de 1988, além de um marco de um grande rompimento com a ditadura, é um grande marco no nosso país da introdução dos direitos humanos. Aqueles direitos que a gente começou a falar lá de 1945, só em 1988 a gente começou a ver valendo alguma coisa aqui dentro pra gente. Né? Foram bastante anos até chegar aqui dessa forma e passo a passo a situação vai se melhorando, tá? Alguma dúvida até aqui? Tô falando rápido demais. Tranquilo? Então, Tranquilo. Então, a qualquer dúvida, vocês podem me parar, tá, gente? Então, vamos continuar. Como que funcionam os títulos da Constituição? Todas as nossas leis, quando a gente pega, né, algum livro de qualquer código, que seja Código Civil, Código Penal, a Constituição, eles são divididos, tá? Eles são divididos em títulos. E dentro desses títulos a gente tem os artigos, né, referentes a cada norma, tá? A gente pode fazer uma comparação, né, o livro mais próximo da gente que tem essas divisões é a Bíblia, né, que a gente tem os versículos, então a gente pode visualizar mais ou menos dessa forma. É uma maneira para a gente achar de uma forma mais fácil aquilo que a gente está procurando, né? A Constituição, ela tem esses 9 títulos que eu coloquei para vocês, tá? Eu vou citar alguns, mas vocês vão receber esse material. Por exemplo, título 1, os princípios fundamentais. Nesse título 1 vai estar lá o artigo 5º, que eu falei com vocês também vão receber, né? É um dos artigos mais importantes da nossa Constituição. A gente precisa conhecer o artigo 5º. Você não tem que decorar. Você dá uma lida no artigo 5º, mas no artigo 5º tem as garantias dos nossos direitos fundamentais. Direito à vida, direito à saúde, direito ao trabalho, todos esses estão previstos no artigo 5º. Existem direitos fundamentais espalhados pela Constituição, mas no artigo 5º está o grosso, tá? Ele que traz com maior relevância essas nossas garantias fundamentais individuais, né? Nós, enquanto cidadãos. Então, o artigo 5º, como eu falei, vocês vão receber em PDF, é muito bacana que a gente leia pelo menos o artigo 5º. Né? Ninguém tem que ler a Constituição. Você pode ter a Constituição, de vez em quando dar uma procurada no Google, você pode, né, olhar direitinho, mas é muito importante a gente conhecer o artigo 5º, por causa dessas garantias que nem sempre a gente conhece todas. Né? Direito à liberdade, e assim, a gente acha que conhece, né? Poucas pessoas sabem que o direito do trabalho é garantido na Constituição. Todo mundo acha, não, tem a CLT, as nossas garantias trabalhistas vêm da CLT. Não. Né? Vem da Constituição e por causa dessa garantia que está lá na Constituição, teve que ser criada uma lei voltada para o direito do trabalho. Então, tudo vai emanar da Constituição. Várias leis foram surgindo por causa de uma obrigação que a Constituição coloca. Ah, se a pessoa tem direito ao trabalho digno, então o Estado é obrigado a criar uma lei, né, que está aqui, ó, CLT. O Estado é obrigado a criar uma lei para garantir o que a Constituição está mandando. Né? Quando se fala de proteção à criança e ao adolescente, o Estado é obrigado a criar o Estatuto da Criança e Adolescente. E é assim que veio também o Estatuto da Pessoa Idosa. E demorou muito para vir, porque também já tinha previsão internacional. Tá? Já tinha essa previsão nos tratados internacionais que o Brasil já havia assinado. Então, todas as nossas leis emanam da Constituição. A previsão que todos vão ter direito a um processo digno dentro da justiça, todos têm o direito de defesa, previsão constitucional.
Então, a Constituição pode ser fininha, pode ser pequenininha, mas o que ela traz é muito grande. A nossa Constituição ela é muito bonita. Se ela fosse seguida à risca, o nosso país ia ser sensacional, porque o nosso país já tem riqueza. O que a gente precisa, né, é de uma mudança cultural para a gente colocar tudo que a gente tem, né, de potência que o nosso país para trabalhar. Né? A gente precisa, a gente está aí batendo cabeça, né, com os nossos governantes, com os nossos representantes, né? Todo ano a gente está aí na luta, né? Todas as eleições a gente está aí na luta, se manifestando. Graças a Deus, hoje a gente pode falar que o povo participa mais da política, porque houve um tempo que o povo não participava. Né? A gente ia votar, mas não tinha tanta participação política. Hoje a gente busca informação, né? A gente quer saber direito o que está acontecendo, e isso é muito importante. Independente de partido político, o mais bonito de se ver é o povo brasileiro buscando conhecimento em defesa da situação política do país. Isso é um passo muito importante para a gente, porque a gente precisa ter essa consciência, tá? E isso tudo é garantia constitucional. Ninguém pode tirar isso da gente. Ninguém, tá? No primeiro slide eu falei com você sobre cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? Vão existir na Constituição, alguns artigos que são imutáveis. Não é simplesmente falar assim, eu vou tirar esse artigo e vou mudar a Constituição. A gente escuta uma vez ou outra alguns deputados ou vereadores falando isso. Não porque nós vamos mudar a Constituição. Não é assim que funciona. Tá? A Constituição foi escrita para causar dificuldade em ser mudada, justamente para a gente não cair novamente numa ditadura. Então, existem as cláusulas pétreas que elas não podem ser mudadas. Para elas serem mudadas, elas têm que passar por um processo totalmente diferenciado de votação no Congresso. E por mais de uma votação, sabe? Vocês vão receber, tem um trâmite certinho. Não consegue. Ninguém consegue virar e falar assim, olha, nós vamos riscar da Constituição o direito à vida. Não vai fazer isso. Não é assim que funciona. Tá? Então a gente tem que entender que não é qualquer pessoa que chega e vai falar assim, olha, nós vamos mudar a Constituição que vai mudar. Todo brasileiro deveria saber disso. Porque um tanto de gente fica morrendo de medo quando surgem essas conversas de que vai mudar, né, tal lei, tal norma. Não é assim, tá? As cláusulas pétreas, elas são praticamente imutáveis. Elas só podem ser mudadas por emenda à Constituição, que não é uma coisa fácil de ser feita, né? Isso tudo é para proteger nossas garantias fundamentais, principalmente as nossas garantias fundamentais. A ideia de criar uma Constituição com cláusulas imutáveis, o objetivo é proteger a nossa cidadania. Então, na própria Constituição, né, vai ter um artigo, tá lá, eu coloquei para vocês, olha, as cláusulas pétreas inseridas na Constituição estão dispostas no seu artigo 60. Tá? Parágrafo 4. São elas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. A gente ouviu muito e ainda está ouvindo muito, desde as últimas eleições, essa questão da separação dos poderes. Né? Que a gente tem o legislativo, o judiciário e o executivo. Executivo, nosso presidente. Legislativo, as nossas bancadas. Tá lá, os nossos deputados, nossos senadores, nossos vereadores. Legislativo. E o judiciário, o Supremo e todos os órgãos do judiciário. Esses poderes, eles, cada um tem a sua autonomia. Cada um é autônomo. Não tem como unificar os três poderes. A Constituição não deixa, não é permitível. É uma cláusula pétrea.
todas essas discussões e brigas sobre os três poderes, a gente viu isso muito recentemente. Principalmente quando se fala do Supremo. A gente vê isso. Porque o Executivo não quer que o Supremo meta o bedelho no Executivo e vice-versa. Né? A postura do Supremo, qual que é a situação? Cada um dos três poderes tem as suas funções. E elas estão escritinhas na nossa Constituição. O que cada poder faz. Né? O judiciário vai julgar. Ele vai julgar. Independente de quem seja e como seja. Por mais que em algumas situações a gente fique revoltado. Essa é a função do judiciário. O executivo tem o poder executivo. O executivo não legisla. Ou seja, o presidente não cria lei. Quem cria lei é o legislativo. São as nossas bancadas. Então, isso se misturou muito, né, nessas últimas discussões. Os três poderes se misturando. Isso não pode acontecer. Cada poder, né, tem suas responsabilidades e cada poder segue individualmente. Então, a Constituição prevê essa divisão, né, para que não tenhamos problemas. Imagina se unificar, não existir mais esses três poderes. Uma única pessoa for a responsável por legislar, por executar e por julgar tudo. Olha o caos que ia virar. A gente tem que ter essa divisão. Por mais que em algumas situações a gente não goste, a gente não concorde, né? É isso. A Tamiris até mandou, ó, vale lembrar que os três são necessários porque eles se regulam entre si. Não tem como unificar, gente. Imagina o caos da gente chegar, por exemplo, eu fui eleita presidente. Se não tivesse essa garantia na Constituição, professor, a partir de hoje não tem judiciário, não tem legislativo. Quem manda sou eu, quem julga sou eu e quem cria lei sou eu. Vocês conseguem visualizar o caos que ia virar o nosso país? Primeiro porque eu sou uma pessoa. Eu tenho as minhas visões, eu tenho a minha moralidade, eu tenho o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. Isso aí já ia... É por isso que os legisladores é uma bancada. São várias pessoas com pensamentos diferentes para representar a gente. Porque o povo são várias pessoas com pensamentos diferentes. E isso é necessário. Tá? Essa garantia é necessária. A gente precisa dessa garantia. Né? Às vezes desce como um remédio amargo, mas é necessário. A gente precisa disso. Tá? Deu para entender o que é cláusula pétrea? Tá dando tranquilo? Então, quando... É só vocês lembrar. Lembra de pedra. Coloquei lá a fotinha da pedra. Cláusula pétrea. Inquebrável, imutável. Praticamente impossível de mudar. E a gente... Agora que vocês têm consciência disso, vocês sabem quando vocês veem reportagem, esse tanto de conversa de... Ah, nós vamos mudar tal coisa na Constituição. Não é assim que funciona. Diga. Ana Paula, você disse que não pode, teria que ter uma maioria absoluta no Congresso? Como é que é isso? Sim, para são conseguir duas mudar. votações nas duas casas. Tá? Sim. E aí tem que ter 2/3 dos votos. Não adianta ter 50%. Correto. Então tem que conseguir, nessas duas votações, nas duas casas, os 2/3. Correto. Então, assim, praticamente, é muito difícil de mudar. Tem que ter uma aprovação de maioria. Isso. E não é a maioria dos presentes, não. É de a maioria todos. de todos. De todos, não é dos presentes. Totalidade metade mais um da totalidade. Não, 2/3. 2/3. Metade mais um seria uma votação simples. Né? Uma maioria simples. É absoluta, tem que ser 2/3 ou mais. Correto. Então, assim, é muito difícil. É só por emenda constitucional. São 2/3 nas duas casas por 2 vezes. Então, é muito difícil. Ou por emenda constitucional, como usam muito na América Latina, golpe de Estado. Que eu espero que a gente não passe por isso. Por favor. Né? Eu espero que a gente não passe por isso. Mas seria a única forma. Para derrubar a Constituição dessa forma, seria a única forma.
Porque a gente sabe, como eu disse, o Congresso, ele foi feito para ser misturado mesmo, para ter pessoas com opiniões diferentes. Porque o povo tem opiniões diferentes. Então vão haver discussões ferrenhas, né? Igual tem essas discussões com relação à moralidade. O nosso país e a nossa Constituição inicia-se falando que o nosso país é um Estado laico. E a gente vê muito. O que é laico? Não tem religião. Ninguém é obrigado a ter religião. Mas a gente vê muitas discussões de leis pautadas em religião. A gente vê isso. Não deveria haver. Né? Outro exemplo. Gente, nada a ver com religião. Eu estou dando exemplos. A gente tem lá a bancada evangélica. Tem uma bancada evangélica no país laico. Então, via de regra, tinha que ter o quê? Uma bancada católica, uma bancada do candomblé, uma bancada espírita, né? Então, a gente sabe que é um país laico, mas a gente vê muita, por quê? A gente é ser humano, né? Cada um tem a sua visão. Então, a gente vê interferências pessoais nas votações de várias situações. Por quê? Porque cada um é diferente. Então, quando vem uma pessoa para observar uma lei, ela individualmente vai observar de acordo com a moralidade dela, com a religião dela. E ela vai querer que essa lei siga o que ela foi criada para seguir. E é por isso que a gente tem tanto problema para aprovar várias situações dentro do Congresso. Tem que ser pessoas diferentes, tem que ter pessoas diferentes. Mas dificilmente essas pessoas conseguem se abster e falar assim, pera, eu estou aqui representando o povo. Nesse momento, eu tenho que deixar à parte algumas situações que é da minha convicção. Mas a gente, como ser humano, a gente não consegue fazer isso. Nós temos crenças, né? Então, por mais que a nossa Constituição fale, nós estamos num país laico. Nós temos que respeitar a liberdade religiosa. Né? A gente tem isso escrito na Constituição. Só que não é isso que a gente vê. Né? Na hora de formular nossas leis, a gente não vê isso. E muitas leis estão paradas no Congresso, vêm se arrastando, como a própria lei né, da liberação do aborto. Na realidade, não é liberação do aborto, tá, gente? Isso aí tem uma situação que as pessoas não entendem. É a regulamentação, tá? O povo acha que ia ser oba-oba, engravidei, vou lá e vou tirar o menino. Não é isso, tá? As situações, o que está previsto, né, na lei, que ainda foi aprovado ou não, é que em determinadas situações, analisando caso a caso, vai ter uma autorização judicial para que seja feito. Então, vai ter a análise de caso a caso. Porque muita gente acha que assim, vai virar o escarcéu. Essas meninas, tudo que tá arrumando barriga, engravidando à torta direita, vai lá só no médico e vai fazer o aborto. Não é isso, tá? Vai ser tudo regulamentado, essa é a ideia. Mas a maior discussão até o momento é religiosa. É religiosa. Por mais que seja embasada no direito à vida, as pessoas discutem também enquanto religiosos. Né? Então, uma pessoa que é muito religiosa fala, olha, eu não aceito. Né? Vai estar tirando a vida de alguém, eu não aceito. A minha religião, eu não posso aceitar isso, eu não posso ser conivente com isso. Enquanto uma outra pessoa vai virar e falar assim, olha, ninguém está obrigando ninguém a fazer o aborto. A gente está abrindo o leque para, se a pessoa tiver essa necessidade, ela buscar o judiciário para que ela possa fazer. Então, quem tem sua religião vai continuar com as suas convicções e quem não tem, não tem. Mas essa discussão continua lá dentro. E são várias outras discussões que são voltadas para a moralidade. Né? A gente vai ver isso. E a gente vê isso todo dia. Então, agora que vocês sabem essas garantias que a gente tem constitucional, quando a gente vê esse tipo de discussão no Congresso, a gente vai entender exatamente o que está acontecendo. Né? A gente consegue visualizar com outro olhar. Né? A gente consegue julgar pela nossa postura enquanto pessoa, enquanto Ana Paula, que teve uma criação, que teve, né? A minha visão de moral é determinada visão, e a gente vai conseguir enxergar a parte jurídica da situação, a parte escrita,
né? A parte, vamos falar, fria da história. Que a gente tem que ter essas duas visões. A gente não pode abandonar as nossas convicções, nunca. Porque através das nossas convicções nós conseguimos leis que nós temos hoje. Mas a gente também tem que ter uma consciência crítica de analisar caso a caso. Né? A gente tem que ter essa consciência. A gente tem que conseguir olhar de forma fria algumas situações para a gente saber analisar. Né? Eu falo muito. Eu não sirvo para ser juíza. Não sirvo para ser juíza. O povo fala, faz prova. Não vou fazer prova. Não vou. Eu não sirvo. Por quê? Eu sei, o juiz geralmente, ele não escolhe para que vara ele vai. Então eu sei que em determinadas situações ia ser muito difícil para mim ser imparcial. Porque eu me conheço enquanto pessoa. E para você ser juiz, você segue exatamente o que está escrito. Né? A gente viu há pouco tempo, não sei se vocês vão se lembrar, uma polêmica da menininha que sofreu abuso e a juíza convenceu que ela levasse a gravidez adiante. Não sei se vocês se lembram desse caso. Foi bem há pouco tempo, sabe? E a juíza era uma juíza cristã. Ela não conseguiu separar as coisas. Ela não conseguiu. Né? A criança, principalmente pela idade dela e por ser vítima de estupro, a lei garante que seja feito esse aborto. Né? Uma criança de 10 anos, ela não tem discernimento para você virar e falar assim, olha, vamos levar a gravidez até o fim. Chega lá, a gente dá um nenenzinho para outra pessoa. É complicado, gente. É complicado. É muito complicado você falar isso para uma criança de 10 anos. Tanto que a decisão dela foi cassada. Né? A menina conseguiu fazer assim, no limite do prazo para fazer. Porque tem um prazo para fazer. Então, ela conseguiu no limite. Isso porque vazou essa situação. Porque, geralmente, esses processos seguem segredo de justiça. Então, nem ia vazar. Ninguém ia saber o que essa juíza fez. Sabe? Então, é uma situação muito difícil você virar para uma criança de 10 anos, sem a presença dos pais, que ela não tinha, sem a presença de um psicólogo na sala para acompanhar a audiência, e a juíza virar para ela e falar isso. Né? Como se a menina fosse brincar de boneca. Então, é muito difícil você assumir um cargo que você não saiba separar as coisas. Para você ser juiz, você tem que seguir o que está escrito. Por mais que você chegue na sua casa, deite no travesseiro e vá chorar depois. Né? A gente vê muitos julgamentos que o povo vira, nossa, mas o juiz soltou aquele cara que matou, que fez. O juiz está seguindo o que está escrito. Porque se a gente for seguir o que a gente quer fazer mesmo, né, a gente nem lê o que está escrito. Mas tem que seguir. Então, essas situações são muito difíceis. Né? Eu não sei, eu nem sei se eu posso usar a palavra de Deus para falar graças a Deus ficaram sabendo dessa situação dessa menina, porque é difícil você falar de Deus dentro desse contexto. Mas imagina se não tivesse vazado dessa imagem dessa juíza e a menininha de 10 anos tivesse levado adiante a gravidez de um estupro que ela nem tinha entendido ainda que ela tinha sido estuprada, que a psicóloga falou isso. Ela não entendia o que tinha acontecido com ela. E ela não entendia que ela estava grávida. A psicóloga falou assim, olha, ela nem sabe o que está acontecendo. Ela não sabe que o que ela sofreu foi um abuso e ela não sabe que ela está grávida, ela não sabe o que é estar grávida. Ela não sabe. Né? E o médico falou, olha, ela não está nem com o útero totalmente formado. Olha que situação. Então é muito difícil, gente. Tem situação que é muito difícil pra gente. A gente é ser humano. A gente é ser humano. Então eu já falei, juiz eu não vou ser. Não me peça para ser juiz. Não me peça. Porque vai ter situação que eu vou ter que fazer isso e eu sei que eu vou deitar para chorar. Sabe? Que eu vou ter que conversar com uma menina de 10 anos que passou por tudo isso e eu não vou poder xingar. Porque a nossa vontade é xingar. Né? Então, assim, a gente tem muita coisa para garantir isso para a gente na Constituição. Ela só conseguiu fazer por causa da Constituição. Porque aquela juíza deu uma sentença de que ela ia manter a gravidez, ouvindo uma criança de 10 anos sem acompanhamento, sem um psicólogo, sem a mãe, sem o pai.
de uma conversa que ela teve com a criança, convenceu a criança e ela pôs essa sentença lá. Olha que difícil. Então, graças à garantia na Constituição, primeiro, né, a proteção da criança e do adolescente, e segundo, ela ter né, a garantia de poder fazer um aborto em caso de violência sexual, que ela conseguiu, no limite da data, para fazer o aborto. No limite. Né? Então, assim, a gente passa por situações como essa no nosso país. Infelizmente, não são todas que são descobertas. Mas a gente se vê... É aquele momento que o pessoal fala, olha, rasgou a Constituição. Rasgou. Porque tá escrito lá, tá claro, tá nítido. Né? Rasgou. E a gente vê uma coisa dessa acontecendo todos os dias, infelizmente. E a gente tem o dever de tentar fazer o possível para que a Constituição seja cumprida. Né? Tem aí ó, o artigo 5º que eu já falei para vocês, que tem a garantia dos nossos direitos individuais. A gente tem que conhecer nossos direitos individuais. Conhecendo os nossos, a gente sabe dos outros. E a gente aprende a respeitar um pouco mais o direito dos outros. Eu não sou obrigada a gostar da religião de fulano, mas eu sou obrigada a respeitar. Aí vem a minha liberdade de expressão, que todo mundo tá achando que é oba-oba, e aí você tem que saber até onde vai sua liberdade de expressão, porque você não pode desrespeitar aquela pessoa com a sua liberdade de expressão. Né? A sua liberdade de expressão não te dá a garantia de ir numa rede social e humilhar uma pessoa. Ah, mas eu acho isso dela, então eu posso falar o que eu acho dela. Você não tem esse seu direito. O seu direito é a liberdade de expressão. Não é o direito de ofender ninguém. Não é o direito de desrespeitar ninguém. Não é o direito de desrespeitar nenhum grupo social. Tá? Hoje, tudo, o pessoal, mas eu tenho direito à liberdade de expressão. Todo dia a gente vê isso, gente. Tá virando uma bagunça que tudo o povo fala, é minha liberdade de expressão. Imagina se eu saísse por aí falando que eu quero e... Não, eu tenho liberdade de expressão. Imagina. E olha que a gente pensa muita coisa que a gente não pode pôr da boca pra fora. A gente sabe que não pode pôr. Né? A gente sabe, a gente pensa muita coisa. Pensar, qualquer pessoa pode pensar. Mas não quer dizer que a gente pode exteriorizar. E a linha é muito tênue, sabe? Da liberdade de expressão. A linha é muito tênue. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque se a gente quer garantir o respeito aos nossos direitos, a gente tem que garantir o respeito dos outros também. Né? O direito não é só meu. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que tomar conta da nossa Constituição. E aí eu trago para vocês os tratados internacionais, que vocês vão receber vídeos explicando direitinho. Eles também entram na nossa Constituição através de emenda constitucional. É aquela votação difícil ali, sabe? E aí eles entram, a gente não fala que eles entram com a mesma força da Constituição, tá? Nunca nenhuma lei vai estar acima da Constituição. Mas eles entram como norma supralegal. O que é isso? Tá entre a Constituição e qualquer outra norma. Então ela é forte, só não é acima da Constituição. Então ela entra como norma supralegal no nosso ordenamento. E várias situações, vários tratados internacionais a gente já recepcionou. E entra lá, ó. Tá lá pertinho da Constituição. Garantias de direitos humanos, tá? Principalmente as normas de direitos humanos. Tá lá garantido lá, ó. Quando a gente vê, né, que é o que revolta muita gente, representantes dos direitos humanos em caso de situações graves dentro de penitenciárias, por exemplo. Isso é uma garantia de direito internacional. É uma norma supralegal. Sabe por quê? Para a gente que está aqui fora, a gente consegue buscar nossos direitos humanos. É mais fácil para a gente buscar os direitos humanos. Para quem está encarcerado, como que eles vão buscar? Eles estão presos lá dentro. Né? Tem que ter alguém para olhar. Tá? Por mais difícil que a gente fala, olha, nossa, mas ele matou alguém com requintes de crueldade. Qual que é a ideia da sociedade quando a gente prende alguém? É que essa pessoa fique lá
para que ela saia diferente do que ela entrou, para a gente não ter medo mais dela. Essa é a ideia. Porque um dia ela vai sair. Então a gente espera que um ladrão saia como um trabalhador. Mas quando você entra dentro da penitenciária, eles não estão criando trabalhador lá dentro. Né? 60 pessoas numa cela que cabe 20, não está ajudando ninguém a melhorar. A gente tem que pensar assim, porque a gente tem que pensar em nós. O preso tem que estar sendo tratado bem, porque ele vai sair. E a gente está aqui fora. Então, a ideia, né, da reclusão é que a pessoa seja reabilitada para quando ela sair, ela não colocar a gente em risco novamente. Ela não pegar num revólver para assaltar a gente de novo. Para ela não matar de novo. Para ela não roubar, para ela não furtar de novo. Então, quando a gente vê representantes dos direitos humanos lá, eles estão garantindo mais os nossos direitos do que os deles. Porque a gente quer que quando eles saiam aqui para fora, a gente não tenha medo, a gente não precisa atravessar para o outro lado da rua. Entende como que essa linha é tênue? A gente fala, bandido bom é bandido morto. Quantas vezes que eu já ouvi isso, gente? Mas pensa, se a nossa Constituição fosse seguida à risca, toda pessoa que fosse presa ia sair pronta para o mercado de trabalho. Porque a Constituição teria sido respeitada. E a gente não ia ter medo, não ia ter reincidência. A gente não ia ter medo da pessoa que sai de lá. Sabe, ela não ia ter dificuldade de arrumar trabalho, porque você fala assim, nossa, é ex-presidiário, não vou contratar, não. A gente não ia ter esse medo se a nossa Constituição fosse seguida à risca. Né? Igual eu falei com vocês, se fosse seguida à risca, nosso país seria perfeito. Né? O índice de criminalidade ia cair muito, porque quem cometesse crime ia sair de lá pronto para uma vida nova. E não sai, gente, a gente sabe que não sai. Infelizmente, a gente sabe que não sai. Né? É o que a gente queria, mas é uma utopia. A gente queria muito. Eu que trabalho na área criminal, eu queria muito que a história fosse assim. Né? Que cada um que saísse de lá, saísse para nunca mais precisar me contratar. Sabe? Para alguém falar assim, advogado criminalista tá falindo, porque não tem preso mais para eles poderem atender. Ia ser muito legal. Eu ia ter que mudar de área, mas ia ser muito legal ouvir isso. Né? Mas a gente, assim, a gente mantém na luta, né? A gente vai lutando para algumas coisas irem mudando, tá? Eu trouxe aí para vocês a pirâmide de Kelsen, né? Nela vocês vão ver direitinho a ordem de valor das nossas leis. A Constituição lá no topo, né? Como eu falei para vocês, nenhuma lei é acima da Constituição. Depois vem as normas supralegais, depois as normas legais, né, que são os códigos que a gente tem, Código Penal, Código Civil, né, a CLT, e depois as normas infralegais, né, que são os nossos decretos, né, as nossas normas estaduais. Então, tem esses valores. Por que a gente precisa ter isso? Porque qualquer lei que agrida qualquer garantia constitucional é quando a gente vira e fala, olha, aquela lei é inconstitucional. Sabe quando alguma norma vai lá para o Supremo e a gente vê, falando no jornal, o Supremo considerou tal situação inconstitucional? É isso que o Supremo está julgando. Quando é feita uma lei e ela, de alguma forma, está batendo de frente com alguma garantia que tem na Constituição, essa norma é considerada inconstitucional. Tá? A gente vê isso muito, a gente vê principalmente nos jornais, e quem determina isso é o Supremo. O que o Supremo vai fazer? Ele vai ler aquela lei e vai equiparar com a Constituição. Vai olhar, olha, essa lei está dentro do que a Constituição garante? Vai olhar se está ou não. Se não estiver, é considerado inconstitucional. Diga, Vilma. É por isso que nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, tem sempre a Comissão de Constituição e Justiça, que a primeira tarefa é analisar se aquilo é constitucional ou não, né? Exatamente. A rigor, essa comissão não podia deixar passar uma lei inconstitucional. Não podia. Não podia. Mas é aquilo que eu falei.
sempre tem aquele olhar individual. Tem aquele que eu quero que essa lei exista, sabe? Aquele eu quero que essa lei exista, né? Mas vai chegar lá e é inconstitucional. Vai bater no Supremo e o Supremo. Muita gente fica brava. Mas se não está de acordo com a Constituição, não vai continuar. Não vai. Por isso que tem a importância dos 3 poderes. Cada um tem que fazer a sua parte. Os legisladores foram lá criar uma lei. Não é só criar uma lei, gente. Ela tem que estar dentro do que é garantido constitucionalmente. Não adianta. Não adianta eu chegar aqui, ó, a partir de hoje, em Belo Horizonte, todo mundo é obrigado a andar de branco. Sério? E aí? E as leis individuais, as garantias individuais de cada pessoa? Ah, mas eu vou aprovar. Vai valer essa lei aqui. O Supremo vai barrar. Não é constitucional. Então, criar leis não é tão fácil. Sabe? Eu falei que para ser político é muito difícil. Porque eles prometem mundos e fundos na campanha. E quando a gente já sabe que é tudo inconstitucional, a gente já assiste pensando assim, nossa, ele vai chegar lá e vai passar uma raiva. Porque não adianta você ter uma ideia e falar, eu vou fazer isso. Vai chegar lá e vai ser barrado. E quem não tem esse conhecimento, né, vota nessa pessoa acreditando que essa pessoa vai fazer isso. E depois cobra dela. Olha que eu votei em você porque você falou que ia fazer isso, isso e isso. E não depende só dessa pessoa. Né? Então a gente consegue, quando a gente conhece essa escada, essa pirâmide, a gente entende quando alguém está fazendo campanha eleitoral e promete mundos e fundos, a gente sabe o que ele vai conseguir e o que ele não vai conseguir. Não adianta ele chegar lá com um projeto de lei, a gente sabe ali dentro, só de ver o que ele está falando. Ó, se você conhece o artigo 5º, você já elimina um tanto de coisa ali que ele falou. Que vai fazer e vai acontecer. Na hora você já fala, ixi, não vai conseguir. Né? É o tipo de informação, e nós da OAB, todo mundo que é do jurídico, a gente tem lutado para isso, que tem que ser levado para a gente na escola, no ensino médio. A gente tem que ter algumas noções para a gente saber votar melhor, para a gente saber lidar melhor com as situações. Né? A OAB, a gente conseguiu agora ter uma comissão chamada Direito na Escola. São vários advogados que a gente faz o curso de licenciatura e a gente dá aula de noções de direito para crianças até o ensino médio. Então, informações não tão complexas, né, como a gente está discutindo aqui, mas informações básicas que o cidadão tem que saber, a gente passa para as crianças. Né? E a gente conseguiu isso por um decreto, tá tudo legalizado, tudo bonitinho. Depois, se vocês quiserem pesquisar, chama Direito na Escola. E aí, essas noções que são necessárias para a gente no dia a dia, as crianças já estão aprendendo. Diga, Vilma. Desculpa, gente, eu estou falando muito, mas eu sou pedagoga, ou pelo menos eu fui, né? Que agora eu sou aposentada, eu sou ator. Mas eu acho que a OAB também podia encetar algumas discussões com os cursos de pedagogia. Seria muito interessante os orientadores, supervisores educacionais ter essa noção para orientar os professores. A gente tem encontrado uma pequena barreira. Né? Algumas escolas, como por exemplo o Santa Maria, o Colégio Santa Maria, ele está fechando até contratação com alguns advogados e incluiu o curso de noções de direito, né, na rotina já de todas as crianças. Então já tem professores de direito dando aula para essas crianças contratados por algumas escolas. E aí a gente está tendo um impasse, e é por isso que a gente tem recebido o curso, né, a licenciatura, porque alguns professores não estão gostando disso. Né, alguns professores estão tendo uma certa resistência, falando, olha, eu sou professor, então que eu dê essa matéria, já que é uma matéria nova, então eu vou dar essa matéria. A gente está tendo alguma resistência com relação a isso em algumas escolas. Né? E por isso a gente todos nós estamos fazendo o curso de licenciatura, quem participa do projeto, né, para também ter o curso, né, ter a licenciatura em mãos. Mas a gente está tendo essa resistência. O projeto, de início, não é visando a contratação. Isso aconteceu em algumas escolas. Mas a gente vai como voluntário nas escolas. Né? Essa semana eu tenho 2 escolas que eu vou. A gente vai como voluntário porque a gente entende
que essas noções de direito a gente tem que aprender antes, sabe? Tem coisa que a gente precisa. A pessoa vai votar com 18 anos e não tem noção do que está indo fazer. Está indo porque é obrigado. Né? Então você vê muitos jovens aí que não tem noção do que vai fazer. A gente vê, é uma garantia, nem sei se vocês sabiam, quando eu aprendi isso na faculdade, eu fiquei revoltada por vários colegas meus. Não sei se vocês sabiam. A pessoa, quando faz 18 anos, se ela tem um nome vexatório, ela tem o direito de ir até o cartório e mudar o seu nome, sem precisar ir na justiça. Ela tem dos 18 aos 19 anos para fazer isso. Eu falei, gente, eu já vi tanta gente sofrendo bullying por causa de nome, e a gente faz 18 anos, a gente não faz ideia disso. E a pessoa passa anos da vida sofrendo, e lá na frente entra na justiça para trocar o nome, gasta dinheiro para trocar o nome, sendo que quando você faz 18 anos, você tem esse direito garantido. Sabe? São coisas, assim, que não são divulgadas, né? E aí, a gente levando isso, igual a Escola da Maturidade vem trazendo isso muito. A gente tem aprendido muito com isso. Por quê? A gente vê essa turma como vocês buscando conhecimento que a gente queria que os mais novos buscassem, sabe? A gente quer que eles busquem, eles não estão querendo saber de nada, que é nada que adoreza. Mas a gente está tentando, né? A gente está tentando fazer a nossa parte. E aí, a gente conseguiu esse decreto embasado na Constituição. Então, tem muita coisa que a Constituição traz pra gente que a gente já deveria ter e a gente ainda não tem. A gente tem que conhecer, gente. Não é que você tem que pegar a Constituição, vou ler a Constituição. Não precisa disso, sabe? Mas conheça, né? O artigo 5º, dá uma lida no artigo 5º. Né? É muito bom a gente conhecer isso, porque a gente não sabe metade do que a gente tem direito. Não sabe. Né? E a gente não conhece metade dos direitos dos outros. É muito mais fácil a gente pesquisar o nosso. Eu estou precisando garantir meu direito tal. Eu pesquiso para mim. Mas a gente nunca se preocupa de pensar no direito do outro. E isso é muito importante. Porque é aquilo que eu falei. O dia que a Constituição for seguida à risca, a gente vai estar no paraíso. Porque a nossa Constituição é linda. A gente vai viver num paraíso. O dia que ela for seguida, a gente vai estar, ó. E até lá a gente vai lutando. Diga, Valéria. Mas deveria realmente ser matéria escolar. Né? Deveria ser igual na minha época tinha o OSPB. Hoje eu não sei se tem isso. Educação Moral e Cívica, tiraram tudo. Rasa. Eu sei cantar todos os hinos. Esses meninos hoje vai. A seleção brasileira não sabe cantar o hino. Ai, que raiva. Mas Então, isso é importante, né? Isso faz parte da civilidade, né? Ele tem que ter entendimento de cidadão. Se não tiver entendimento que ele é um cidadão e que tem isso e isso, não é que ele vai se defender, né? Pois é, gente. Eles estão batendo nos professores, matando dentro da escola. Pois é. Olha onde que a gente chegou. Complicadíssimo, né? Continua. A gente precisa. Não, a gente está finalizando, agora é o bate-papo mesmo. E é isso. A gente continua na luta, né? Vamos ver que a gente consegue encaixar mesmo aí o direito na escola. É muito importante. Agora eu tinha educação moral e cívica, gente. A gente tinha o dia pra gente cantar os hinos, a gente sabia todos, sabe? É postura. A gente está vendo uma geração que desrespeita completamente a educação. O respeito que eu sempre tive por professores é o que eu passo para os meus filhos. Né? Hoje não existe respeito. Não existe respeito. E a gente está levando isso, a gente está tentando levar isso de novo para as escolas. Eu espero que as nossas noções que a gente passa de direito constitucional para eles fiquem, né? Não só passem pelo ouvido e saem pelo outro. A gente vai plantando a nossa sementinha, né? Durante a semana vocês vão receber muito mais material bacana sobre a Constituição, mais informações, coisas que dá para levar para o dia a dia. Espero que vocês gostem. Né? Na sexta-feira vai ter indicação de filmes, porque a gente sempre indica uns filmes aí. Não dá para assistir todos, mas vocês guardam a listinha lá para vocês irem assistindo.
Filmes que a gente assistiu, eu sempre falo para vocês assistirem de novo, com esse novo olhar, sabe? Quando a gente assiste um filme com um novo olhar, a gente já muda muita coisa, né, no nosso pensamento. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Pode chamar a gente, quando o grupo está fechado, pode chamar a gente, né, no particular, não tem problema, tá? Que a gente vai continuar aí plantando sementinhas. A Vilma. Diga, Vilma. Ela não está conseguindo achar o botãozinho do microfone. Abriu o vídeo, o microfone ainda não. Fechou. Aí. Tá fechado. Aí. Não, agora tá bem. Agora abriu. Esse meu colega é SBH, como é que é seu nome? Oi? Hein? Tá desligado seu microfone, velho. Tá ligado, só tá cortando. Meu nome é Edson. E eu tô chamando o Edson só de Valério, porque tá porque o SBH. aparece meu e-mail do Google. Ah, tá. Então, o e-mail do Google mas meu nome é Edson. Edson. E eu tô chamando ele de Valério e ele não fala nada. Ué, deixou e permitiu, então vai ser Valério para todo mundo, mas eu me conformei com isso. Eu sou inconformada de todos, gente, até hoje, graças a Deus. E eu tô vendo Valério, tá? SBHZ, tem lógica. Valério é de família, meu avô, meu pai, tudo tinha Valério. Ah, que legal, que legal. Então não errei de tudo. Não, eu gosto do Valério, eu gosto do Valério, tanto é que eu pus, né? Tá ótimo, então. O que eu queria falar se eu soubesse daquela lei, que podia mudar com 18, 19 anos, eu teria acrescentado o meu nome, o Valério. Mas só pode mudar se tiver nome vexatório. Entendo. Só vexatório. Igual passou outro dia no Fantástico. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Facebookson. Olha só, gente. Eu Facebook. É pegadinha. Nossa. É pegadinha. Eu ia falar com minha mãe, é sério? Você falta nossa, nem sei de quê. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Isso eu já vi. Em Itapajipe, no triângulo lá, né? Na pontinha do triângulo, no bico ali mesmo, tem uma moça, se é que ela está viva, eu não sei, Febronilha. Olha, gente. Eu conheci, Febronilha. Pois é. É complicado isso. Totalmente Deixa eu falar necessário. o que eu queria falar é sobre o filme. O Menino do Pijama Listrado, gente, é ótimo. Excelente o filme. Choro rios. Maravilha. Você vê um estado absolutista, que coisa horrorosa que é, né, gente? Eu não sou parâmetro, porque eu choro mesmo. Eu choro à toa. Mas esses filmes todos eu assisto chorando rios, gente, eu choro muito. Esse Menino do Pijama Listrado é lindo. Pois é, vou assistir. Tem muito filme bom indo pra vocês vão gostar, tá? Eu sou chorona. E tem o livro também, se alguém tiver interesse em ler, é bem bacana também. Quando tem o livro, eu gosto de ver os dois, porque eu comparo, sabe? Eu sou dessas, de comparar o livro. Harry Potter, gente. Assisti todos os Harry Potter, li todos os livros, só pra ver se era igual o bruxinho, gente. Eu faço isso. Entendi. Eu faço. Mas assim, a gente sempre. Eu amo filme, amo série, amo livro. A gente sempre vai estar mandando, porque é muito bom a gente assistir quando a gente tem o conhecimento, sabe? A gente assiste de outra forma. É muito bacana. Ok. Tá? Então, uma boa tarde para vocês. Foi muito bacana nosso bate-papo. Apesar que eu falei mais que vocês hoje, tá? Temos que rever isso. Temos que rever isso. Mas qualquer dúvida, a gente está à disposição. Vou mandar a aula gravada no grupo e também a Tamires vai mandar o slide tudo bonitinho, tá? O material certinho. Tá bom? Combinado. Oi? Vai ter dever de casa, Tamires? Vai ter quinta-feira. Quinta-feira. Tá bom. Na quinta eu mando a atividade direitinho. Aí eu aviso tudo direitinho lá. Tá ótimo. Então, até mais. Vai ter dever, vai ter música. Tá ótimo. Tá joia? Então, até a próxima, gente. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Boa tarde.